surpresa pro meu pai, que no aniversário dele ele vai trabalhar. Você acabou de chegar da igreja. Entra lá, entra lá, entra lá. Tira essa garrafa daí. Tira essa garrafa daí. Tira essa... No céu tenho muita saudade da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor. O dia de vivendo tremor. No céu não entra pecado. Isso, eu vou tomar pra caramba. Eu vou. Amor, que demora é essa, homem? Vem logo jantar? Lá hei de ter. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva! Setentão! Setentão, meu pai! Hoje pegou. Todo mundo para. Pai, o pai não desconfiou o Thales, ele mudou. Feliz aniversário! Ô, meu pai, é quase desmaiou, mas eu tô. Aniversário é amanhã. Vai lá, dá parabéns pro vô. É que amanhã, mas amanhã o pai vai trabalhar, nós fez hoje. É. Dá lá parabéns pro vô, vai lá. Parabéns pro vô. Mil Deus abençoe. Meu Deus abençoe. Essas crianças. Parabéns, pai. Os anos de vida. Amém. Mais uns 70 anos aí. Passou, parece que foi ontem. É, passou rápido. Agora o outro, Deus proverá. É que passou rápido, tá passando rápido. Aí, gente, pronto. Entrei ali quietinha que eu não podia falar, mas hoje a gente tá fazendo uma surpresa aqui pro Zé Maria. Fazendo 70 anos, na verdade é amanhã. Então, pessoal, aí o aniversário dele, na verdade, é amanhã, mas amanhã ele vai trabalhar. A gente decidiu fazer hoje. Amanhã é o dia dos pais, também ele não vai estar. Pelo menos abençoe. Aí nós compramos um bolinho pra ele, pra fazer hoje, que amanhã ele vai trabalhar. É, tá de touquinho, porque aqui tá um frio de geada. Tá. Né? Tá frio aí também? Que o que nos esfriou até agora, esfriou que dia que esfriou ontem? Esfriou, gente, de ontem pra cá, tá? Misericórdia. Ela veio aqui na mãe pra cantar os parabéns pra eles, foram na igreja. E é isso, eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Aí, gente, a mãe ali, ó. Tá frio, no frio. No frio a gente fica chique só pra sair, né, mãe? Em casa, a gente fica confortável. Teve que colocar roupa velha pra senão ia dar na cara da Maria. A mãe teve que disfarçar que ela ia mexer com as panelas. Passar pra viajar, Pra não entregar, né? não entregar ele. É isso aí, tá todo mundo aqui, ó, criançada. O Thales foi difícil segurar ele, que ele tava aqui fazendo as conversas dele. Quase estragou pro surpresa do vô, Thales?
colar ali. Deu o bolo ali, já ficou toda alegrinha. Só isso, gente. Só um bolinho mesmo pra não passar em branco. Vai lá, almoço. Vai, gente, é hora das fotos, vai. Vem aqui perto do botão. Não, Vai. primeiro é o casal. Dá uma risadinha, pai. Dá uma risadinha. Mostra os dentes, Bonequinha. Mostra os dentes. Mostra a dentadura nova. Vai lá vocês lá, vai lá. Vai, agora ele vai tirar com genro. Aproveitar que amanhã é o dia dos pais, aí, ó. Já comemora tudo uma vez só. Ninguém vai abraçar o velhinho hoje, o dia só. Como você numa luta. Tá frio, hoje tá frio, gente, meu Deus. Não corta, só encosta ela aí. A Joelma só na toquinha. Tô tremendo. Encosta a faca assim, ó. É emoção. Assim, aí. Assim, deixa assim encostado. Vai. Olha pra cá, Olha pra cá, parabéns pra você. agora corta. Corta porque vai ter que ir pra Pode quem... afundar, pode afundar. Afunda ela, isso. Isso. Corta porque nós vai querer ver pra quem vai ser o primeiro pedaço. Como assim, não? Isso aí, beleza. Agora o senhor corta aqui assim, vai. Um pedaço, eu tenho que dar pra minha delícia. Aê! Eu acabo nervosa. Pega um pedaço, Mel. Olha lá. Quer falar alguma coisa, pai? Vai, pega os doces. Quer falar alguma coisa? Aproveita, que daí depois vai ficar livre só pra comer. Quero. Uma não. Tá. Então fala. Quero falar que eu agradeço a Deus pelo meu 70 Vai, anos. cavalo. Tá, não tá aguentando. Que ninguém quer ser velho, né? Mas ninguém quer morrer novo. Ficou difícil. Morrer novo não é bom, ficar velho não é Nossa, tem um bom. Então, recheio amarelo. Vai deixar, não vou comer. Ai, tava bom. Elas com- E se ele não tem outra estratégia dentro de casa, um jogo, um livro para ler, se ele não tem como... Nós, quando éramos crianças, não somos tão antigos assim, né? Mas a gente brincava no quintal de casa, a gente brincava na rua, nós saímos muitas vezes de casa. Hoje em dia, muitos dos nossos filhos não têm essa oportunidade porque nós acabamos brindando eles por causa dos perigos que a gente enfrenta ali fora. Minha filha mesmo, há um tempo atrás, me perguntou: nossa papai, a minha avó mora a uma quadra da nossa casa e você nunca me deixou ir sozinha lá. Eu falei: filha, eu confesso para você que eu tenho essa proteção com você porque nós temos um grupo aqui no bairro que constantemente traz informações de pessoas que estão andando pelo bairro e que não são conhecidas ou têm um comportamento diferente. Então eu me preocupo com você sair daqui para casa da sua avó sem saber ou tendo essa mensagem no grupo, sabendo que você está exposta de alguma forma. Então aos poucos a gente foi trabalhando para que ela começasse a criar essa autonomia. Mas com relação a esse brincar, elas não têm o que fazer muitas vezes. Ou você oferece um videogame porque não te dá trabalho, né? O que é mais fácil?
Você ir lá e preparar o alimento ou pedir pronto. Então a gente busca muitas vezes as estratégias que estão mais fáceis ao nosso alcance. E como a gente não tem tempo, a gente busca o que está pronto. A outra situação, muitas vezes, é que as crianças elas não têm ferramentas para lidar com isso. Então a praticidade do dia a dia, de você lidar com as situações, é muito mais simples você pegar o celular e falar, senta aqui, brinca comigo, e acaba distraindo a criança, o tempo passa, isso quando o pai não senta junto, a mãe não senta junto e passa um tempo vendo vídeos. E a tecnologia, ela vai prendendo a atenção da criança, e isso se torna um vício. Hoje, até o uso da tecnologia ele está sendo comparado ao uso de drogas pesadas, os efeitos são semelhantes. Porque o disparo hormonal que libera na mente de uma criança, no corpo de uma criança, quando ela está acessando a tecnologia, as telas, é muito intenso. E a partir do momento que ela solta o aparelho, solta o celular, o tablet, ou o computador, ou o videogame, ela sente falta daquilo. E ela entra num momento de ociosidade. E na ociosidade ela busca algo para trazer o quê? Prazer novamente. Ela não tem para onde ir, ela não tem o que fazer, ela não tem estratégia, ela não tem com quem conversar. E muitas vezes o pai e a mãe estão atarefados. Então é mais simples você deixar a tecnologia. O que nós precisamos como pais é nos posicionarmos, estabelecer limites em primeiro lugar. Você tem que fazer um acordo com seu filho. Você vai ter tanto tempo de celular por dia, tanto tempo de jogo, de videogame, passou daquilo ali. Gente, ofereça ferramentas, mas coloque seu filho para criar. Quando o ser humano não tem o que fazer, ele precisa criar algo. É só você ter uma criança de 3 anos, 4 anos, quando ela não tem a tela nas mãos, ela se torna criativa, às vezes até demais. É ou não é? Ela vai tentar alguma coisa, ela vai buscar instrumentos, ferramentas. A minha filha mais velha, ela sempre gostou de pegar objetos e criar coisas. Ela criava objetos, ferramentas, ela pegava caixas, montava, recortava. A minha filha mais nova pegava as bonecas, ela sentava em roda na sala e começava a dar aula para elas. Ali a gente conhecia os professores delas também. Quem já viu os seus filhos dando aula, põe eles para dar aula. Você conhece o professor do seu filho? Mas elas têm que buscar ferramentas e recursos. Quando ela não tem a disponibilidade ou o incentivo para buscar algo para o crescimento, para o amadurecimento, ela não tem um tempo de estudo determinado. Ela tem o celular ao alcance, mas ela não tem a direção para o estudo de um livro, a leitura de um livro. Ela tem o videogame ao alcance, mas ela não tem no cronograma dela um tempo de estudo do material da escola. Ela tem o tempo de TV disponível, você vai configurando a agenda dela, mas ela não tem o tempo em que ela vai estudar a Bíblia, fazer o devocional dela. Então, qual está sendo o posicionamento dos pais em relação a esse posicionamento dos filhos? E você, como pai, tem autoridade para determinar, sentar com o seu filho, estabelecer esses acordos, dar o direcionamento, oferecer recursos, né? É que muitas vezes nós não temos esses recursos, não sabemos como lidar, porque muitas vezes nós também estamos presos à tecnologia, o tempo todo ali no celular. Aí você vai dizer com que autoridade para o seu filho que ele não pode usar o celular por tanto tempo, quando você muitas vezes está o tempo todo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, né? Então, oferecer essas ferramentas, recursos, estabelecer essas regras seriam o básico, né? Para você estar administrando isso dentro de casa. A pergunta, ela, eu penso que está muito relacionada a uma questão de educação, né? Mas a pergunta é assim: como melhorar a relação entre pais que não gostam de contato físico? Mas os filhos amam o contato físico e a criança ela se sente rejeitada por falta desse contato que o pai não consegue desenvolver com o filho. Boa pergunta. Bom, principalmente para homens, tá bom? É normal quando o filho começa a crescer, ele precisa ainda do carinho, que é o que a gente chama de relacionamento socioafetivo do pai e da mãe, principalmente do pai também. Parece que não, mas sabe quando os meninos começam a brincar de lutar? Ele começa até a brincar de lutar com o pai, porque na verdade o que ele quer é o contato físico. E querendo ou não, na adolescência, quando ele fica na transição da infância e adolescência,
juventude, é quando o pai, o menino, eles perdem mais o relacionamento com o toque físico. Só que o homem, o ser humano, o menino, ele precisa ainda do toque físico. Ele sente a necessidade desse toque físico, é importante sim. Então, por isso, intencionalmente, o homem tem que continuar abraçando o filho, no beijo do filho. E eu, o Matheus, eu começo a perceber, ele gosta de... Eu não sei lutar jiu-jitsu, tá, pessoal? Eu só brinco assim, dá uns bola lá. Então a gente dá uns bola ali, mas eu sei que aquilo é também uma questão de ele precisa de contato físico. Então é importante essa fase da adolescência dos homens, a gente pensa, não quer mais porque tem vergonha dos amigos. Na verdade ele quer, ele precisa. Na verdade ele nem sabe o quanto ele quer, o quanto ele precisa, mas ele precisa. Então essa é a grande verdade. Então, para o homem é mais difícil, então o homem tem que ser muito mais intencional para isso. A menina não, a menina já vem, abraça, toda amorosa, com o pai e tal. Então, mas o menino, ele precisa sim desse relacionamento socioafetivo, tá? Então, contato de pele com pele, isso é muito importante. Já tem muitos trabalhos desenvolvidos enquanto isso, ele supre, querendo ou não supre, a carência emocional da criança. Por isso que muitos homens, muitos meninos, eles, porque querendo ou não, parece uma coisa meio que não faz sentido, mas o que firma a masculinidade do homem é o outro homem, o pai, afirmando a masculinidade. Como? Discipulado estratégico intencional, palavra de afirmação, relacionamento socioafetivo. E relacionamento socioafetivo envolve contato físico, olho no olho e tempo de qualidade. Então, isso você vai estar afirmando a masculinidade do menino. Porque tem muitos homens hoje que não têm a sua masculinidade, porque falta a paternidade. Então, por ausência de ter essa masculinidade dele firmada, ele vai querer afirmar a masculinidade dele. Como? Talvez o primeiro copo de cerveja, talvez a primeira relação sexual, talvez pegando a mulherada geral, para ele firmar a masculinidade que não teve por falta da paternidade. Então, de novo, masculinidade é firmada por palavras de afirmação, palavras declaradas, relacionamento socioafetivo, que envolve toque físico, que envolve o olho dos seus olhos, discipulado estratégico intencional, e o último ponto que é o rito de passagem, rito de transição. O momento que o homem ele libera o menino e fala: você agora é o homem, você agora você não tem a maturidade, mas você tem a masculinidade. Então, o presente que os homens dão para os seus filhos é a masculinidade. O presente que os filhos dão para os pais é a maturidade no desenvolvimento do seu dia a dia, para se tornar um homem independente. Então, é importante esse casamento emocional. Vai complementar algo que o Senhor trouxe ao seu coração, talvez possa fazer sentido para alguém que esteja ouvindo essa pergunta. E existem situações, muitas vezes, que uma carência paterna reflete na dificuldade de você abraçar o seu filho, a dificuldade que você teve por não receber um abraço do seu pai, de não receber essa afirmação que o pastor falou agora. Às vezes reflete no momento que você dá um abraço no seu filho, a dificuldade, a resistência, um preconceito muitas vezes de que isso não é saudável, de que isso não reflete a masculinidade. Então assim, tem um contexto bastante grande dentro disso que a gente está falando. E aproveitando que está nesse assunto de paternidade, eu pode falar, o pastor pode complementar. Como fazer para entender que ele tem o papel principal, mas ele acaba não ajudando, não se envolvendo na educação ou na disciplina, deixando tudo por conta da mãe? Nós vivemos um tempo que muitas vezes os pais não tiveram as referências adequadas dentro de casa e não desenvolveram as responsabilidades dentro de casa. Entende que o papel de cuidar da criança é exclusivamente da mulher e não entende o seu papel como marido e como pai. E com isso, ele acaba se ausentando. Existe também o relaxo. Muitas vezes o pai não tem um compromisso com a paternidade como ele deveria ter. E com isso ele exerce isso de forma... É a criança crescida.
tem muitos aspectos que a gente pode trazer dentro desse contexto que a gente precisa avaliar, né? E ele, eu posso explicar algo que vem trabalhando muitas vezes, que a gente vem observando. Ele saiu de dentro de casa fisicamente, mas não emocionalmente. Ele depende de alguém que cuide dele. Ele nunca teve responsabilidades dentro de casa. Ele não consegue exercer responsabilidade dentro desse lar. Talvez ele não teve um pai presente. Talvez ele não teve um pai que foi um exemplo dentro de casa, que teve presença na vida dele para instruir, para direcionar. E com isso, muitas vezes ele tem dificuldade de exercer esse papel, porque ele não sabe como fazer, ele não tem essa referência dentro de casa. Mas quando a gente encontra o direcionamento da palavra, quando a gente encontra o Senhor nos direcionando de que nós como pais temos que ter essa referência, nós temos que buscar essa direção do Espírito Santo para que Ele venha trabalhar no nosso coração essa diferença, né? Se você como mãe percebe que isso está afetando a vida dos seus filhos, é importante você orar, buscar um direcionamento, um aconselhamento e conversar com o seu marido de como os seus filhos têm se sentido em relação a isso, se você tem observado que algo está incomodando, porque muitas vezes ele pode não estar observando, né? Pastor? Bom, eu acrescentaria que hoje a gente está vivendo um movimento feminista. Existe o empoderamento feminino, não tem nada a ver com aquilo que Deus planejou, e o embananamento masculino. É a mistura dos dois. O empoderamento feminino e o embananamento masculino. Aí isso que o pastor falou é justamente, às vezes, a ausência paterna leva a tudo isso, e o fato dele não entender na Bíblia o papel do homem. Se a gente for ver isso desde o início de Gênesis, Deus criou o primeiro homem. Se a gente for ver, a mulher foi a primeira a pecar. Ela que pegou o fruto e fez o homem pecar. Se a gente pode entender dessa maneira. Mas a responsabilidade, Deus foi chamar quem? A Eva? Não, Deus chamou Adão. A responsabilidade é do homem. Gênesis 2,15, Deus colocou o homem para cultivar e guardar. Antes de o homem ter a mulher, ele já trabalhava, ele já protegia o jardim. O jardim significa a presença de Deus. Ou seja, o homem é o primeiro a cultivar e a guardar a presença de Deus dentro de casa. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, a mulher que mais ora, a mulher que sempre está na reunião de oração, a mulher que sempre tem o marido para orar. Quando acontece isso em casa ou em qualquer lugar, eu entendo que a mulher está sendo usada pelo Espírito Santo para lembrar o homem o papel dele dentro de casa. E eu queria falar sobre posicionamento, que é o tema, pais posicionados, filhos avivados. E se eu pudesse colocar um subtítulo, o avivamento começa em casa. Fala comigo, o avivamento começa em casa. Eu queria trazer então 3 histórias aqui. A primeira história fica lá em 2 Reis, capítulo 4. Se você puder abrir 2 Reis, capítulo 4. É uma história bem conhecida de uma mulher viúva que estava numa crise. Versículo 1 de capítulo 4 de 2 Reis diz: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, o seu servo está morto, e o Senhor sabe que seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jaco de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A gente já viu essa história. O que a gente vê é uma mulher viúva que está desesperada. Imagina só você ter seus filhos prestes a serem pegos como escravo.
A verdade é que ela tinha algo, ela tinha um azeite, e a verdade é que todos nós que nascemos de novo carregamos o Espírito Santo dentro de cada um de nós. E o diabo, muitas vezes, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você despreze aquilo que você já carrega. O que você carrega dentro de você? Você já carrega o Espírito Santo dentro de você. A resposta, muitas vezes, não está indo para a igreja. A resposta não está indo para um lugar. A resposta está com o Espírito Santo que já habita dentro de você. E ele fala que então, ela fala assim, a sua serva tem nada a não ser um jarro de azeite. E o que ele fala? Ele fala, então vai pegar as vasilhas emprestadas, segundo o posicionamento. Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Não pode ser, tem outra maneira de fazer? Não tem, será que não? Fala comigo, obediência. Fala comigo, submissão. Fala comigo, humildade. Nós pais temos que ter a humildade. Nós pais temos que obedecer a palavra de Deus. Nós pais temos que submeter a palavra de Deus. E às vezes pedir vasilhas emprestadas para os vizinhos, não é vergonhoso? Me empresta aí. Imagina você sair pedindo para toda a vizinhança. Às vezes é você se pôr num lugar de humildade, de humilhação, obediência. E ele fala, continua, ele fala, vá, peça emprestado, depois entre em sua casa e feche a porta. Fala comigo, feche a porta. Feche a porta. Mateus 6,6 fala, quando você for orar, entre no seu quarto e feche a porta. E ore ao seu Deus que em secreto está te ouvindo. O Eliseu, ele está falando, a resposta está dentro da sua casa. Entra na sua casa e feche a porta atrás de você e dos seus filhos. A resposta está dentro de casa. O milagre que a gente precisa, a solução que a gente precisa é ter um posicionamento de obediência, é um posicionamento de fé, é um posicionamento de humildade, um posicionamento de submissão a Deus e fechar a porta, buscar a Deus em família. O avivamento começa dentro de casa, começa dentro da sua casa, quando você fecha a porta para distrações, quando você fecha a porta para tudo que possa interromper o seu relacionamento em secreto com Deus. Quando você está entendendo isso? E quando ela fecha a porta em secreto, a palavra de Deus, ela deita o azeite começa a fluir, o azeite começa a se jorrar. Quando você se humilha diante de Deus, você se esvazia a si mesmo, aí Deus pode te encher. Essa é a verdade. Quanto mais nós nos proscuneu significa ajoelhar, se prostrar, se adorar diante de Deus, a gente está se submetendo a Deus, é o momento que a gente começa a ser cheio de Deus. Um posicionamento de obediência, um posicionamento de submissão, um posicionamento de humildade, posicionamento até de postura de se humilhar e se prostrar diante de Deus. Fala comigo, avivamento começa em casa. Começa em casa. Então o que a gente pode aprender com essa questão? Posicionamento de obediência, humildade e fé, e busque a Deus em família. Ensine a sua criança, não só a oração, mas ensine a criança o poder da oração. E pessoal, tudo bem com vocês? Até que enfim, né, gente? Apareci nesse vlog. E, gente, eu demorei pra postar essa semana porque eu tava gravando, sabe, um pouquinho de cada coisa. Como falei com vocês aí, meu canal agora tá um pouco diferenciado. Algumas coisas eu vou esperando Deus direcionar. Vou gravando algumas coisas aí da minha semana. Então só agora que eu consegui vir aqui continuar o vídeo com vocês. E eu mostrei aí, gente, um pouco ali do culto na igreja. Porque esse fim de semana estava tendo uma conferência na nossa igreja, uma conferência para pais e filhos, sabe? E aí eu filmei para vocês, porque veio aí esse pregador aí de fora, Lucas, eu esqueci, gente, o sobrenome dele, mas depois eu vou deixar aí para vocês. E aí teve ali um momento, né, de perguntas e respostas,
E depois eu filmei pra vocês um pouquinho também da palavra que ele deixou lá. Muito bom, gente, uma benção, né? Muito bom a gente aprender. Aprender nunca é demais. E agora, gente, a gente chegou da igreja. Na verdade, depois do culto a gente passou no mercado e a gente comprou umas pizzas lá, que é essas pizzas, né, que vende no mercado. E a gente comprou um pouco mais de calabresa, cebola, e o William deu uma recheada a mais nela. Porque às vezes vem pouco, né, recheio, e a gente gosta de dar uma acrescentada. E aí ele acabou de assar, que eu vou mostrar pra vocês, que esse vai ser o nosso lanchinho de hoje, gente. Já é 11 horas da noite. E agora que a gente vai comer, vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Tá um cheiro, gente. E eu tô com uma fome horrível. Com muita fome. Eu tô tomando umas vitaminas que a doutora me receitou. E tá me dando uma fome, gente do céu. Então, vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou a nossa pizza. Então, gente, ó, daí ficou assim. Pra quê? Que susto! Só foi colocando a mão lá? Aí ficou assim, gente, olha só, ele acrescentou bastante calabresa e orégano e cebola. Aqui tá um pouco escuro, gente, que a luz da minha cozinha, igual eu falei pra vocês, ela fica ruim de noite. Então, olha só que delícia, tá um cheiro. Aí tem duas, tem outra ali em cima, que ele já vai por passar também. Que agora aqui em casa tem que ser duas, né, gente? Que o Nicolas tá grande, agora ele come bastante também. E aí ele vai por outro passar, a gente vai comer agora com uma coca ali gelada, porque a fome tá grande.